Tu entendes português, mas quando precisas de falar, a tua cabeça fica vazia. As palavras existem, mas não saem. A tua boca quer falar, mas o teu cérebro fica quieto. Isso é frustrante, não é? Não estás sozinho. Muitos estudantes de português sentem o mesmo. Mas aqui vem a boa notícia. Isso não é sinal de fraqueza. É apenas questão de treino. Hoje aprendes a pensar mais rápido e a falar com mais confiança. Em português. Não perfeito, mas autêntico. Eu mostro estratégias simples e exercícios para ativar o teu vocabulário e falar mais depressa. Sabes qual é o maior problema de muitos estudantes? Eles pensam devagar e falam sem segurança. Imagina isto. Conheces as palavras, mas elas chegam tarde. Soa lento, com muitas pausas. Como um computador com muitos programas abertos. E o estranho é, essas pessoas são muitas vezes muito inteligentes. Elas compreendem muito, sabem muito, mas não conseguem dizer os pensamentos depressa. Isso deixa insatisfeito. Na cabeça tudo está claro, mas ao falar não acontece. Mas tu podes mudar isso. Hoje aprendes a quebrar esse bloqueio, a pensar rápido e falar seguro. Com alegria e sem pressão. Recebes dicas práticas e explicações da ciência. Vamos ver como o teu cérebro trabalha quando aprendes português. Por que reage às vezes devagar? E como podes mudar isso? Aprendes técnicas que tornam a fala mais leve, sem regras complicadas. Hoje não falamos de gramática, mas de psicologia, estratégias simples e exemplos do dia a dia. E não te preocupes se uma palavra for difícil, eu explico logo. Assim ficas seguro no fluxo. No final não apenas entendes mais, também pensas mais rápido e falas mais claro. A tua cabeça trabalha contigo, não contra ti. E essa é a diferença entre estudar e falar de verdade. Então vamos começar. Primeiro, muitos estudantes traduzem na cabeça. Pensam primeiro na língua materna, depois procuram a palavra portuguesa e tentam montar a frase. Isso demora demais. Não admira que travem. Estudos mostram que o cérebro gasta muita energia quando muda sempre de língua. Por isso, muitos sentem-se cansados ou bloqueados ao falar. É como conduzir com o travão de mão puxado. Avanças, mas devagar e com esforço. Segundo, muitos têm medo de errar. Querem dizer a frase perfeita, com gramática certa e o artigo correto. Mas enquanto pensam, o tempo passa. O momento acaba e no fim não dizem nada. Lembro-me de um estudante de Espanha. Ele entendia tudo, mas ao falar ficava calado. Pensava na gramática, é pretérito perfeito ou imperfeito? O verbo está certo? Enquanto pensava, a conversa já tinha acabado. E isso acontece a muitos. Querem falar bem, mas o pensamento atrapalha. Não falam, analisam. Mas falar não é teste. Língua é movimento, não paragem. Se pensas demais, perdes o ritmo. Se soltas, começas a falar. Perfeccionismo bloqueia. Na psicologia chama-se sobreanálise. O cérebro ocupa-se tanto com regras que o fluxo natural desaparece. Conheces isto? Queres a frase perfeita, mas o momento passa. Falantes nativos também erram, mas continuam a falar. Confiam na própria língua.
A chave é disciplina ao treinar, calma ao falar. Treina regularmente, mas mantém-te relaxado. O nosso cérebro tem 2 sistemas. Sistema 1 é rápido e automático. Sistema 2 é lento e analítico. Quando aprendemos português, usamos primeiro o sistema 2. Pensamos na gramática e na ordem das palavras. Mas falar fluente significa levar palavras e frases para o sistema 1. Isso é automatização. Como na dança, no início pensas em cada passo, depois mexes-te simplesmente. No começo contas cada passo, pensas em direita e esquerda e até pisas o teu pé. Mas quanto mais práticas, mais sentes o ritmo. Um dia o teu corpo move-se sozinho, sem pensar. É isso que precisas também ao falar. A língua tem o seu próprio compasso. Primeiro pensas em cada palavra, depois a frase sai sozinha. Quando treinas o suficiente, as tuas palavras dançam juntas, fluentes, leves e naturais. Lembro-me de uma aluna de Itália. Ela escrevia textos perfeitos, mas ao falar parava depois de quase cada palavra. Quando começou a repetir em voz alta e copiar diálogos, o português dela ficou fluente. O cérebro dela parou de pensar, apenas reagiu. E esse é o objetivo: analisar menos, reagir mais. Conhecimento vira rotina. Regras viram sensação. Língua vira movimento. Um estudo mostra: falantes rápidos não têm melhor gramática, apenas recuperam palavras mais depressa. Quanto mais usas uma palavra, mais rápido a dizes. Isso significa: repete palavras e frases importantes regularmente. Não 1000 palavras uma vez, mas 100 palavras 100 vezes. Assim treinas o teu cérebro a reagir rápido. Vamos praticar isso. Eu faço perguntas e tu respondes logo. Sem pensar, apenas frases simples. Pronto? Primeira pergunta: onde moras? Muito bem. Segunda pergunta: a que horas te levantas de manhã? Perfeito. Terceira pergunta: o que fazes ao fim de semana? Ótimo. Quarta pergunta: com quem falas português muitas vezes? Excelente. Quinta pergunta: que música gostas de ouvir? Bom. Sexta pergunta: o que fazes no teu tempo livre? Assim mesmo. Sétima pergunta: para onde viajas no verão? Genial. Oitava pergunta: como vais para o trabalho ou escola? Muito bom. Nona pergunta: qual é a tua comida preferida? Fantástico. É assim que treinas o teu cérebro. Pensas menos, respondes mais rápido, e cada vez que respondes em voz alta, o teu português fica mais fluente. Muitos acreditam que não são inteligentes o suficiente porque falam devagar. Isso é falso. Estudos provam: velocidade da fala depende de treino e rotina, não da inteligência. Qualquer pessoa pode aprender a reagir mais rápido, tal como correr ou escrever mais depressa. E lembra-te, pensar rápido não significa nunca fazer pausas. Também falantes nativos fazem pausas. A diferença é que usam pausas com inteligência. Dizem, por exemplo, então, bem ou como dizer, e assim ganham tempo.
Este é um segredo da fala fluente. Assim soas confiante, mesmo quando pensas um segundo. Hoje viste por que muitos falam devagar, por tradução, perfeição e falta de treino. Mas tu podes mudar isso. Fala mais, pensa menos. Repete frases, pratica diálogos, cria rotinas. Usa pausas com palavras e não com silêncio. Assim falas claro, rápido e autêntico. O teu cérebro reage automaticamente e o teu português soa vivo. Agora vamos falar da psicologia por trás do medo. Por que o perfeccionismo te bloqueia e como calar essa voz alta dentro de ti? No primeiro bloco vimos que muitos falam devagar porque traduzem ou não têm rotinas. Mas há algo mais fundo: o medo de errar. Esse medo bloqueia o cérebro. Tu sabes o que queres dizer, mas a tua cabeça puxa o travão. Uma voz baixa sussurra: tem cuidado, não digas nada errado. E é essa voz que te trava. Neurobiólogos chamam a isso o efeito da amígdala. Quando tens medo, o centro do medo ativa-se e o centro da fala desliga-se. Queres falar, mas o teu corpo diz stop. Lembro-me de uma estudante da Polônia. Ela escrevia textos perfeitos, mas na conversa ficava calada. Cada palavra era um teste, cada pausa um erro. Ela queria fazer tudo certo e isso deixou-a muda. O perfeccionismo é como um travão. Se verificas cada palavra enquanto falas, perdes o ritmo. Imagina quereres dançar, mas pensares em cada passo se está correto. Mal te moves. A língua é como dança. Tens de ousar pisar fora do sítio às vezes. Só assim existe movimento. Muitos têm medo de ser gozados. Pensam que os portugueses se riem dos erros. Mas isso não é verdade. Na verdade, a maioria fica feliz quando falas português. Os erros mostram coragem. Falar devagar não tem a ver com falta de gramaticirca. Não é problema de conhecimento, mas de cabeça. Muitos pensam em demasiadas coisas ao mesmo tempo: gramática, palavras, pronúncia. Isso é verdadeiro multitasking na mente, e o cérebro fica sobrecarregado. Quer controlar tudo e esquece o mais importante: simplesmente falar. Então vem o medo, a pressão por acertar tudo, e com ela vem o perfeccionismo. Nesse momento a amígdala ativa-se, o centro do medo no cérebro. Ela soa o alarme. O teu corpo pensa que estás em perigo. O coração acelera, a boca seca, a cabeça bloqueia. A parte que pensa e fala desliga-se. Queres falar, mas nada sai. Não porque não saibas, mas porque o teu cérebro está em modo de proteção. E por isso o teu português soa mais lento e inseguro. Não é falta de conhecimento que te trava, é o medo. Vamos falar de soluções, não de gramática, mas de mente e emoção. Primeiro passo: menos multitasking. Ao falar, não precisas de pensar em tudo ao mesmo tempo. Não gramática, ordem e pronúncia de uma vez. Foca no essencial, a tua mensagem. Diz simplesmente o que queres dizer. Melhor claro do que perfeito. Segundo, aceita erros. Erros não são sinal de estupidez.
Eles provam que estás a aprender. Cada erro mostra que tens coragem e ação. Terceiro, treina a calma. Quando falas tranquilo, aprendes mais rápido. Falar relaxado abre o cérebro. Falar tenso bloqueia-o. Na psicologia da língua chamamos a isso filtro afetivo. Se tens medo, a porta fecha. Ouvimos, mas o cérebro não guarda. Se relaxas, a porta abre-se de novo. As palavras fluem com mais facilidade. Menos medo significa mais língua. Menos controlo significa mais naturalidade. O teu objetivo não é soar perfeito, mas real. Medo de falar não é fraqueza. É normal. Quem aprende uma nova língua conhece esse sentimento, mas podes controlá-lo. Primeiro passo: respiração. Se estiveres nervoso, inspira fundo. 3 segundos a inspirar, 3 a expirar. Sente o corpo a ficar mais calmo. Assim acalmas o teu sistema nervoso antes de falar. Segundo, permite-te erros. Diz a ti mesmo: 3 erros por conversa são permitidos. Isso tira a pressão. Tens espaço para falar, não para duvidar. Terceiro, fala contigo com gentileza. Em vez de não consigo, diz vou tentar. Estas frases pequenas mudam o teu pensamento. Elas desligam o medo e dão-te coragem. Quarto, prática com outras pessoas. Professores, amigos ou parceiros devem encorajar-te, não só corrigir. Diz algo, mesmo que imperfeito. Importa é que te entendam. Quando te atreves a falar, treinas boca e confiança. Respira, fala, erra e sê gentil contigo. Assim o teu português soa real e natural. Falar mais rápido e esperto não é ter mais conhecimento. É reagir mais depressa, menos pensar, mais sentir, falar e deixar fluir. O objetivo não é saber tudo, mas usar livremente o que sabes. Automatismos em vez de ruminação. Repetição em vez de perfeição. Estrutura, histórias e calma. Estas são as tuas ferramentas. Se praticares sempre e te atreveres a falar, mesmo com erros, o teu português ganha vida. Coragem é mais importante do que gramática. Quem fala com coragem acaba por falar fluentemente. E agora é a tua vez. Escreve nos comentários que técnica vais experimentar. Diz-nos o que funciona contigo e inspira outros. Se gostaste do vídeo, põe like e subscreve o canal para não perderes novos exercícios. Aqui não aprendes só português, aprendes a ter coragem. Continua a falar. Persiste. Cresce. O teu português será autêntico porque tu o vives.